noite. Senhor dos céus, Deus maravilhoso, mais uma vez somos gratos ao Senhor, ó Pai, pelo teu imenso amor. Por mais uma vez o Senhor nos conceder, ó Deus, a oportunidade de podermos estudar, ó Pai, a santa palavra do Senhor. Deus, mediante essa matéria, ó Pai, que estaremos discorrendo nessa noite, a respeito, ó Pai, do desenvolvimento do povo que o Senhor escolheu para ser representante, ó Pai, do teu nome nessa terra. Pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender e a aprender, ó Pai, com as falhas, com os acertos desse povo, para que possamos, ó Pai, aplicar as nossas vidas como igreja do Senhor, que o teu Espírito nos dirija, nos capacite, nos fortaleça nessa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós paramos na página de número 9, a nossa apostila. Concluímos aí falando um pouco do período macedônio-grego, e foi esse período que o povo de Israel eles puderam respirar um pouco após sair o cativeiro babilônico, ser liberto pelo o império de Ciro e Dario, liberto no sentido de poder voltar para suas terras, porém sendo um povo ainda vassalo, um povo subjugado ao governo dos Medos e Persa. E após a queda do Império Medo-Persa, entra o Império Macedônio-Grego por Alexandre o Grande, que dominou o mundo apenas com 12 anos de luta, implantou toda uma cultura helenizada sobre o povo da terra, procurando fazer com que as pessoas esquecessem das suas tradições e até mesmo da sua própria língua, porque ele tentou implantar o grego sobre todas as províncias que ele dominou. Muito que a língua grega foi falada, as pessoas não esqueceram da sua língua original. E com a morte de Alexandre o Grande, nós falamos que o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais. Então, nós estamos falando da matéria História de Israel, e essa matéria vai retratar sobre todo o percurso do povo de Israel, como nós já falamos, desde o chamado de Abraão até o desenvolvimento da nação, após sair do Egito, por cerca de 400 anos passando ali, e chegando à Terra Prometida, o desenvolvimento deles como um povo, como uma nação independente, os seus pecados levaram a esse cativeiro. Então, nós vamos falar hoje a respeito, iniciar a respeito da divisão do Império de Alexandre o Grande. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 7, capítulo 8 do livro do profeta Daniel, ele vai falar a respeito desse assunto. No capítulo 7, como eu falei na aula passada, o Império de Alexandre o Grande é representado por um leopardo com 4 cabeças e 2 asas sobre as costas. Isso mostrando a sua rapidez de conquista. E as 4 cabeças, como eu falei, simbolizando os 4 generais de Alexandre o Grande, os 4 principais, na verdade, que ele tinha mais generais além desses 4, dos quais aqui na apostila dá o nome, que é Ptolomeu e Seleuco, e eu citei os outros 2 para os irmãos, se quisessem anotar, que é Lisímaco e Cassandro. Esses 4 generais foram quem passou a dominar o Império Macedônio-Grego após a morte de Alexandre o Grande. No capítulo 8 do livro do profeta Daniel, através de uma visão, o profeta ele tem uma visão de um carneiro. Se você observar o versículo de número 1, ele fala que no terceiro reinado do ano Belsazar, sendo esse, conforme a apostila fala, possivelmente neto de Nabucodonosor, Daniel teve uma visão e ele disse que nessa visão ele estava na fortaleza de Suzã e ele vê
ele fala que quando ele olhava, ele viu junto ao rio um carneiro com dois chifres. Esse carneiro ele simboliza o império de Medo-Persa. Ele fala que esses dois chifres é Ciro e Dario. O chifre mais longo, o chifre maior, representava o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, e o outro, por ser menor, talvez pelo o seu poderio ser menos do que o rei Ciro, ele é representado pelo chifre menor, que é o rei Dario. E ele disse que quando ele começou a olhar, desenvolver algum tempo, ele fala que ele ficou observando o carneiro ele estava avançando para o ocidente, o oriente e também para o norte e para o sul. Ele fala que ele notou que estava aproximando um outro animal. Ele fala que esse animal conseguia, que outro animal conseguia, nenhum outro animal conseguia resistir e ninguém era capaz de se livrar do seu poder. Ele era, no entanto, podia fazer tudo o que desejava e cada dia ficava mais forte. Isso aqui ele está falando do Império Medo-Persa. Se nós observarmos o Império Medo-Persa no capítulo 7, ele é simbolizado por um urso que tinha três costelas na boca e ele devorava e fazia em pedaços tudo o que ele encontrava pela frente, simbolizando as três costelas, de acordo com os melhores intérpretes da Bíblia, dizem ser o Egito, a Síria e a Babilônia, que foram engolidas pelo Império Medo-Persa. Então, por isso que aqui em Daniel, no capítulo 8, ele fala que ninguém poderia parar diante dele, porque realmente, segundo os estudiosos, o Império Medo-Persa foi um império muito feroz. Eles criaram até o estilo de morte da cruz, foi criada pelos medos e persas, vários tipos de cruzes. Foi aperfeiçoada pelos romanos, mas quem criou foi os persas. E os persas eram cruéis, eles matavam pessoas e penduravam em estacas e deixavam ali por dias, e até mesmo arrancava todo o esqueleto de uma pessoa. Segundo alguns, eles tinham as mesmas práticas dos assírios de arrancar o couro vivo da pessoa ainda viva. Ele fala no versículo 5, ele fala, enquanto eu ficava refletindo sobre isso, de repente um bode com um longo chifre entre os olhos veio do ocidente, do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar o chão. E se os irmãos observar, no capítulo 7, Alexandre o Grande é apresentado como um leopardo com quatro asas nas costas, e aqui com o melhor império macedônio grego, e aqui como um bode que não tocava no chão, implicando que ele vinha voando. E ele fala que esse bode tinha um chifre bem notável entre os olhos, que também os bons exegetas interpretam sendo Alexandre o Grande, o primeiro rei desse reino macedônio grego, que dominava o império grego nesse período. Ele fala que ele voltou em direção do carneiro, que tinha dois chifres, e o qual tinha observado em pé, parado diante do rio. Ele avançou contra ele com grande furor e violência. E ele fala que ele foi atacado furiosamente, o carneiro furiosamente, o carneiro atingiu-o com muita força e quebrou os seus dois chifres, ou seja, tirou o poder dos dois reis. Ele fala assim: o carneiro não conseguiu reunir força para resisti-lo, e o bode jogou por terra e o pisoteou. Isso mostrando que tirou todo o poder e acabou com o império medo-persa. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da cólera do bode. Pai do Senhor, irmão, que Deus abençoe, irmão. Não, sem problema, irmão, pode ficar tranquilo. Aí o versículo, irmão, de número 8, vai falar que o bode se desenvolveu muito e cresceu forte, contudo, no auge da sua força, o seu grande chifre frontal foi quebrado, ou seja, no momento de grande desenvolvimento do Império Macedônio Grego,
o chifre frontal foi quebrado, ou seja, foi morto, que era Alexandre o Grande. E nasceram outros 4 chifres também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra, isto é, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Versículo 9 ele fala assim: e ocorreu que brotou também um pequeno chifre de um dos 4 grandes chifres. E este cresceu muito para a região do sul, para o oriente e também para a terra magnífica, ou seja, para Israel. Então vamos ler até aqui. É sobre isso que nós vamos falar, sobre o domínio de Alexandre o Grande, como nós já falamos, seus 12 anos de luta e conquista. Aqui mostra a sua velocidade em dominar o mundo, com poucas guerras, devido a Alexandre o Grande ser bom estrategista. Ele foi uma pessoa que estudou aos pés de Aristóteles, segundo os historiadores. O seu pai, Filipe da Macedônia, o educou bastante. Ele veio a ser um grande rei, alguém de nome e renome, e que não perseguiu o povo judeu. Como nós falamos na aula passada, ele foi recebido com honras em Jerusalém, permitiu o povo judeu continuar com os seus cultos, que foi restaurado por Esdras, Neemias, Zorobabel e Josué, isso com permissão do rei Ciro e Dario, e Alexandre o Grande deixou com que eles continuassem a sua vida religiosa dentro de Jerusalém. Mas com a morte de Alexandre o Grande começou as perseguições sobre o povo judeu novamente. Aí é por isso que ele entra aqui no período egípcio. Como nós falamos, o Egito ele foi dominado por Ptolomeu. Então, ele vai mostrar aqui que entre os anos 323 a 204, houve esse período egípcio dominado por Ptolomeu. Ele fala que foi o período mais longo desta época. Através de severas lutas, o Egito e a Judéia ficam nas mãos de Ptolomeu. Se os irmãos observar, a Judéia, a região de Jerusalém em si, ela sempre foi palco de disputa pelos próprios reis da Macedônio grego. Quando se dividiu entre esses 4 generais, que na verdade quem mais lutou foi Ptolomeu e Seleuco pela Terra Santa, mas nós vamos observar aqui que, como eu li o versículo 9, um pequeno chifre que destacou, que foi um dos reis da Seleucida, ele levantou-se contra a Terra Magnífica, ou contra Israel. Então, o domínio da Seleucida sobre Israel foi um período mais largo de tempo do que o período do Egito. Mas o que o pastor quer mostrar é isso. Ptolomeu dominou a região da Judéia por um tempo e todo o Egito. Ali no Egito foi onde ele centralizou sua sede como, podemos dizer, o seu quartel general, onde ele desenvolveu o seu pequeno reinado, porque o reino de Alexandre o Grande se dividiu em 4 e eles não se combinavam. O período Ciro, que é esse período, essa parte que surge da Seleucida, ele fala: ó, a administração dos Seleucidas foi, na maioria das vezes, nociva para os judeus. Em alguns casos, houve sangrenta perseguição a eles. Na verdade, houve muitas revoltas dos judeus nesse período, muitas coisas que ocorreu que afetou a vida religiosa dos judeus, e depois do cativeiro babilônico, os judeus buscaram preservar a sua vida religiosa, mesmo depois das severas exortações de Zacarias e Ageu, eles buscaram preservar a sua vida religiosa. E nesse período dos Seleucidas, isso trouxe muito prejuízo para eles, em cortar muitas coisas e até mesmo profanar aquilo que era sagrado para os judeus. E isso fez com que os judeus levantassem grande revolta contra os Seleucidas. Aí ele vai mostrar aqui que, nesse período, a Palestina ela foi dividida em 5 províncias que, mais tarde,
quando o Império Romano dominou o mundo antigo, ela foi entregue à família de Herodes, que na verdade Herodianos era uma certa seita que surgiu dentro da defesa relacionada à família de Herodes. Mas a família de Herodes, ou a dinastia herodiana, ela veio a dominar essas 5 províncias quando o Império Romano dominou o mundo. Nós vemos isso muito claro no livro de Atos e nos evangelhos, seja o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Melhor, deixa eu tentar corrigir aqui, porque eu falei muito claro, mas às vezes eu sei que há uma certa dificuldade de separar ali os Herodes, porque eles vai aparecendo Herodes ali, e às vezes a gente fica até um pouco confuso. Principalmente o Herodes que mandou matar as crianças, depois o Herodes que mandou matar João Batista, aí vem o Herodes Agripa, o Herodes Filipe. Então, eu sei que causa uma certa confusão nas primeiras leituras nossas com a Bíblia, mas com o passar do tempo, nós conseguimos diferenciar toda essa família de Herodes, que foram sete filhos que dominou essa região, mas apenas 4 foram mais destacados e que estão registrados na Bíblia. Então, nesse período, Jerusalém, ou a Palestina, a região melhor da Palestina, da antiga terra de Canaã, foi dividida em 4. E o pastor vai destacar aqui, irmãos, que nos anos 175 a 164, dentro desse período que o Seleucida dominou a região da Judéia, surgiu um certo rei chamado Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV, que ele é esse pequeno chifre que está no versículo 9 do capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Lembrando que não podemos confundir esse pequeno chifre aqui do capítulo 8 com o pequeno chifre do capítulo 7, que eu creio que os irmãos têm mais familiarização com este versículo, quando fala do animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres, dos quais surgiu um pequeno chifre e abateu 3 deles. E esse pequeno chifre tinha uma boca que falava de maneira grandiosa e tinha um olho no meio. Os irmãos lembram desse versículo? Então, nós não podemos confundir esses dois. Parece que esse pequeno chifre ele está no versículo de número... Deixa eu ver aqui. Versículo de número... Parece que 8. Ele fala assim, enquanto eu analisava o chifre, quando é o versículo 7, fala assim, ó, que nessa visão que eu tive durante a noite, eu sonho, vi 4 animais, é horrível e apavorante, extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Este monstro era diferente de todos os demais feras anteriores, tinha 10 chifres. Ao versículo 8 ele fala assim, enquanto eu analisava o chifre, encontrei um outro chifre pequeno que apareceu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos como olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Tem uma tradução que fala que ele falava de maneira grandiosa. Isso fala de intelectualidade e poder de persuasão. E quando nós observamos isso aqui com Apocalipse 13, que eu vou relatar novamente, a aula não é de escatologia, mas acaba entrando no assunto porque é história. E se queremos compreender aqui, temos que falar. Então, o capítulo 7 de Apocalipse, irmãos, de Daniel, esse animal aqui está falando de um reino futuro. O animal espantoso está relacionado ao Império Romano. Os 10 chifres é um reino futuro, da mesma forma que os 10 dedos da estátua do capítulo 2 de Daniel está relacionado a um reino futuro e que está simbolizado pela besta do capítulo 13 do livro do Apocalipse, a besta que emerge do mar. Então, essa parte é uma parte escatológica que ainda não se cumpriu. Mas já a do capítulo 8, que é esse pequeno chifre, que simboliza esse Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV, que surgiu no reino da Seleucida, e ele trouxe, esse foi o que mais perseguiu o povo de Israel. Então, o pastor vai mostrar aqui que foi um reinado de terror. Ele perseguiu terrivelmente
a nação de Israel nesse período. Então, aquelas regalias que até o Ptolomeu concedeu aos judeus, ela se findou aqui. Quando de toda a dinastia dentro da Seleucida veio esse Antíoco Epifânio. Ele foi o que mais perseguiu o povo de Israel. Nos livros dos Macabeus e no livro de Flávio José, isso é retratado com mais facilidade, que inclusive Jesus ele cita uma profecia de Daniel relacionada a Antíoco Epifânio, que está no capítulo 11. Se os irmãos lerem o capítulo 11 do livro de Daniel, vai falar também da morte de Alexandre o Grande, dos seus 4 generais. Na verdade, ela vai falar só que o seu reino foi passado a não a sua posteridade. E vai mostrar que surgiu ali um rei que perseguiu bastante o povo de Deus. Então, e esse rei é Antíoco Epifânio. Lembrando que no capítulo 11 de Daniel, a profecia ela muda a partir do versículo 25 de história para escatologia futura, quando a representação de Antíoco Epifânio passa a dar lugar à pessoa do anticristo. E Jesus cita essa profecia no capítulo 24 de Mateus, versículo 15, dizendo que quando ouvides falar da abominação da desolação está no lugar santo, quem lê, entenda. E essa profecia ela teve tripla referência, pelo que parece, ela teve tripla referência, que ela se cumpriu nesse período de Alexandre o Grande, com um dos seus generais e os seus descendentes, que é Antíoco Epifânio. Teve parte dela cumprindo com o general Tito, que nós vamos ver mais na frente, no ano 70 depois de Cristo, e vai ter o seu cumprimento futuro com a pessoa do anticristo. Mateus interpreta isso de forma escatológica para o anticristo. Porém, Lucas, de uma maneira histórica, não desprezando a visão de Mateus, Lucas interpreta sendo o general Tito. Nós vamos até ver que o pastor utilizou o texto de Lucas. Se os irmãos verem a perspectiva de Lucas, é uma perspectiva histórica, e não como a de Mateus, que mostrava uma perspectiva futura e escatológica no período dos judeus. Mas o pastor vai mostrar aqui que esse Antíoco Epifânio, ele proibiu a religião judaica. E o paganismo ele foi imposto por força para os judeus. Eles proibiu que eles queimassem incenso. Nós vemos isso também nas profecias do profeta Daniel, que ele proibiria o sacrifício da tarde, a queima de incenso. Então, tudo se cumpriu nesse período de Antíoco Epifânio. Ele implantou o paganismo sobre a nação de Israel, do qual alguns abraçou e outros não. Sempre acontece isso. Pessoas têm a facilidade muito grande de ser levado por modismo ou por uma apresentação de uma facilidade naquilo que poderíamos chamar, não no sentido pejorativo, mas no sentido correto do que é religião, e as pessoas abraçam e se adequam ao sistema que está sendo posto, enquanto alguns se revoltam e acaba tendo certos prejuízos nessas revoltas por não aceitar a imposição daquilo que é profano. E o pastor vai mostrar aqui que uma pessoa foi encarregada de profanar o templo de Jerusalém, dedicando a Júpiter, que era um deus adorado por esse povo, o povo sírio, e nós vemos a representação do livro de Atos, que eles reconheceram Paulo como deuses que desceu na terra, como Júpiter, e esse tipo de culto que eles tentaram impor dentro do templo causou uma revolta em alguns judeus. E outra coisa que aconteceu também, segundo os historiadores, ele tentou queimar ou sacrificar uma porca dentro do templo. Por ele saber que os judeus abominavam a carne de porco, ele sacrificou uma porca dentro do altar. Parece que foi até no altar de holocausto, e foi aí que desbancou completamente a revolta dos macabeus. Então, o pastor vai mostrar que em 68, Antíoco ordenou, como eu falei, que uma porca fosse oferecida sobre o altar de sacrifício. Aí acabou com tudo e tornou completamente a paciência do povo judeu. Eles foram tolerando
E quando isso ocorreu, devido ao seu senso de que aquilo era santo para eles, porque para Israel, nós temos que lembrar que para nós, o sentido, não estou dizendo que a igreja, o prédio, não tenha valor, que é claro que tem. Quando nós compramos algo, ou até mesmo alugamos e dedicamos aquilo ali para ser a casa onde a igreja de Cristo se reúne para adorar a Deus, aquilo passa a ser para Deus. Todas as coisas compradas ali passam a ser dedicado para Deus, como microfone, guitarra, bateria, teclado, e essas coisas passam a ser dedicadas para Deus. Tudo que está ali, nós dedicamos a Deus. Só que nós não temos esse conceito de que aquele lugar ali, se ele for ser profanado por alguma pessoa, porque na época, por exemplo, na igreja pode entrar um cachaceiro, mas no templo não entrava um cachaceiro. Os irmãos estão entendendo? No período que o templo de Zorobabel foi reformado por Herodes, ele foi até criado, que no templo de Salomão e no templo de Zorobabel do século, do período do Velho Testamento, não existia o chamado pátio dos gentios. Por que Herodes fez isso? Para que os gentios pudessem participar e chegar nesse local, mas nunca entrar no templo. Os irmãos estão compreendendo? Não existia essa separação no templo de Zorobabel, mas o templo era um lugar de adoração e de oração. E não entrava esse tipo de pessoas que eram consideradas profanas. Mas na igreja, por exemplo, nós não importamos que entre um cachaceiro, entre a prostituta, entre um macumbeiro, entre quem quer que seja, contando que ele assista um culto com respeito, nós não temos problema nenhum com isso. Os irmãos estão compreendendo? Então, para nós, não tem esse sentido de templo como tinha para os judeus. Para os judeus, o templo era tudo. O templo era o lugar da religião. O templo era o lugar que estava o nome de Deus. O templo era o lugar que tinha culto. Para eles, o templo é o lugar de culto. Hoje, o que nós vemos do povo judeu, seja de qualquer ordem, a sua linha, seja ela reformista, cabala, seja ela tradicional ou ortodoxa, eles têm apenas templo cujo nome não é nada mais que a sinagoga, as mesmas coisas que existiam no período bíblico, no Novo Testamento. Porque as sinagogas foram implantadas, como nós falamos, no período do Império Medo-Persa, por Esdra, e Neemias e outros, como Zorobabel e Josué, e isso permaneceu no período de Cristo e espalhou por todos os lugares que tinha um judeu espalhado. Eles continuaram com as sinagogas. E hoje o estilo de culto dos judeus hoje espalhado nos quatro cantos do mundo é o estilo da sinagoga. Porque eles não têm mais templo, eles tentaram substituir os sacrifícios que eles tinham por leitura da palavra de Deus. Então, eles tentaram criar uma coisa, é claro que a leitura da palavra de Deus tem muito mais valor do que aquele culto cerimonial que eles faziam. Mas o problema é que eles não aceitam a palavra de Deus da maneira que ela é, que ela pode entrar no coração do homem e transformar a vida dele. Eles precisavam daquele culto. Então, para eles, esse templo era tudo, porque os cultos só aconteciam daquela forma no templo. Por exemplo, um judeu hoje, mesmo que ele não trabalhe no sábado, mas na memória dele, o sábado dependia do templo. Os irmãos entendem isso? O sábado dependia do templo. Porque o sábado era o dia de fazer sacrifícios e estar no templo. Então, para eles era muito importante. Para nós, como eu disse, nós não temos essas coisas. Nós entendemos que o templo que Deus mora hoje somos nós. Isso é o templo, como o apóstolo Paulo fala, que não sabeis vós que os vossos corpos é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo. E ali ele exorta para que ninguém profane esse templo, se unindo com meretriz, no capítulo 6, versículo 19, a seguir da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmão, pode falar, meu irmão. Uma dúvida. O povo de Israel, ele foi todo espalhado pelo mundo todo. Sim. Na verdade, não, né? Espalhou. O povo de Israel nunca ficou sem ninguém judeu na terra deles. Se você olhar pela Bíblia, sempre que Sim. eles foram dispersos, sempre ficou a minoria ali. Da mesma forma,
Nesse período do ano 70 depois de Cristo, ficou um grupo pequeno de judeu em Israel. Isso não Perfeito. é comprovado historicamente. Mas assim, eles ficaram espalhados assim, pelo mundo todo, na Uhum. América Latina, na Isso. Rússia, em vários lugares, na Europa, Europa né? e Rússia foram os primeiros lugares que eles foram. Sim. E mesmo assim, eles não perderam a cultura, né? Uhum. O idioma, muitas vezes, em muitos lugares, eles mantêm o idioma, a religiosidade deles também. Isso se deve assim, a alguma promessa de Deus ou que eles procuram, eles procuram manter isso? Como eu falei na aula, na primeira aula nossa, que os propósitos de Deus em relação ao Messias já se cumpriu. Mas eu creio que Israel ainda é o povo eleito de Deus como filhos por eleição. Porque Jeremias fala que mesmo que enquanto houver dia, houver noite, enquanto houver chuva sobre a terra, Deus nunca vai romper a sua aliança com o povo de Israel. E ainda continua tendo dia, chuva, lua, sol sobre a terra. Então implica que a aliança continua. Só que aquele propósito de Deus em relação ao que era a Terra Santa, o que era o Messias, isso já se cumpriu. Está entendendo? Mesmo que alguns tenham aquela visão sionista de que Israel é o relógio do arrebatamento, é o padrão escatológico, que e até defendido pela Assembleia de Deus, não são todos os pré-tribulacionistas que defendem assim, mas boa parte defende, isso é só interpretação, isso não tem cunho histórico e nem tampouco uma veracidade bíblica que comprova isso. São apenas linhas teológicas que as pessoas dão as suas interpretações. Mas eu, particularmente, creio que o povo judeu, eles ainda têm algo especial de Deus com eles, que é essa aliança que Deus fez deles continuarem sendo o povo de aliança. Porém, lembrando que ser povo da aliança, em relação a essa aliança que Deus fez com Abraão, com seus descendentes e com Davi, não torna os judeus salvos se eles não aceitarem a Cristo. Como nós temos um número enorme de judeus que são cristãos. Eu, particularmente, irmão, eu não vejo os messiânicos como salvo. Eu sei que tem gente que vê, mas eu não vejo, porque os messiânicos, eles não acreditam em Cristo como Deus, e sim como apenas o Messias. Vocês não estão entendendo? Para os messiânicos, Jesus não é Deus, mas é o Messias. Ele só é o Messias. E então, isso aí compromete toda a teologia cristológica. Por isso eu não tenho eles como irmão em Cristo e tampouco creio que eles são, porque se nós observarmos os messiânicos, nada mais é do que um revivamento dos ebionitas no período do século IV depois de Cristo. Eles são um revivamento dos ebionitas, que também negavam a divindade de Cristo e acreditavam nele apenas como um revolucionário que veio e eles reconheceram ele como Messias, mas como um revolucionário. Jesus não é revolucionário. Jesus ele não veio marcar a história. Jesus veio mudar a história do homem. Ele é o Salvador. Então é completamente diferente. E para ser Salvador, Jesus tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque, como Deus, ele permaneceu intacto na sua essência como Deus e ele assumiu a forma humana. Eu costumo dizer, como Gordon Fee é um pastor pentecostal assembleiano que partiu para o Senhor tem pouco tempo. Ele defende que Jesus adicionou, melhor, Deus adicionou na sua natureza divina a natureza humana de Cristo, de Jesus. Irmãos, estão entendendo? Então ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Deus e homem ao mesmo tempo. E por isso ele teve condição de pagar o preço que nós não tínhamos condições de pagar. Essa é a razão. Mas os judeus continuam sendo o povo de Deus na questão da aliança, mas precisa de Cristo para ser salvo. Não vai existir jeitinho brasileiro, nem tampouco jeitinho judaico para os judeus serem salvos nos últimos tempos. O apóstolo Paulo fala de um remanescente de judeus salvo. Existem alguns reformados que falam que todos os judeus serão salvos nos últimos tempos. Eu, particularmente, não acredito nisso, porque seria até injustiça de muitos judeus que morreram sem conhecer ou sem ter
encontrado com Cristo e por que que esses, nesse período escatológico, vão ser salvos. Vão entendendo? Existe alguma referência que eles usam para afirmar isso? Para afirmar, é Romanos. Eles interpretam Romanos de forma errada, quando o apóstolo Paulo fala que todo Israel será salvo. Mas todo Israel que será salvo é o Israel que está em Cristo. Hoje nós todos somos descendentes de Abraão pela fé, porque ele não é o pai da fé, então nós somos descendentes de Abraão pela fé. Por isso que Paulo, quando ele está falando todo Israel, está falando de judeu e gentil que tornou-se igreja. Quando nós lemos o profeta Oséias, ele traz uma profecia de que as duas nações, o Reino Norte e o Reino Sul, eles estariam juntos novamente. Mas isso é uma profecia que, quando você observa o contexto, ela é espiritual, ela não é literal. Ela está falando de um povo que Jesus Cristo iria chamar dentre judeus e gentios, que se tornaria igreja. Então, o povo de Deus na terra hoje, como Pedro fala, que é a nação eleita, o sacerdócio real, é a igreja. Já não é mais Israel, como está lá em Êxodo. É a igreja que é o sacerdócio real, o povo eleito, a nação adquirida de Cristo hoje. Então, somos nós. Não tem a ver com Israel. O judeu, se ele for ser salvo, ele precisa de aceitar a Cristo. Largar essas coisas. Mas, em relação, voltando ao assunto do tempo, eu respondi o irmão? Hein? A mim, sim. Aí o irmão. Sim. Respondeu sim. Amém. Então, a questão do tempo, ele era muito importante para o povo de Israel, fazia parte do culto. Todas as coisas em relação ao culto judaico estavam relacionadas ao templo. Então, essa profanação do templo, principalmente em abrir uma porca e derramar sangue da porca nos lugares que era para ser derramado o sangue do cordeiro, daquele cordeiro de humano, que sem mancha, sem nada, que era partido ao meio, colocado sobre o altar e derramado seu sangue sobre as pontas do altar e a ponta da Arca da Aliança, apesar que nesse período aqui, o que se supõe pelo Flávio Joséfo, nesse período do tempo de Zorobabel já não existia mais a Arca da Aliança. E esse mesmo templo reformado por Herodes. Mas, para eles, era uma profanação em queimar ou sacrificar uma porca dentro do templo. Aí o pastor vai mostrar que aqui, então, começa o período dos Macabeus. Ele vai mostrar que esse período foi um movimento de resistência. Teve origem com um sacerdote idoso, de nome Matatias, e foi desenvolvido com seu filho Judas, esse que traz o sobrenome Macabeus, e fala que mais tarde foi chamado de Judas Macabeu, derivado do termo hebraico martelo. Macabeus, mano, não era o sobrenome dele, nesse período não existia sobrenomes. Que as pessoas costumam pensar que algumas coisas que tem na Bíblia parecido com o sobrenome, que algumas Bíblias falam que tem por apelido ou sobrenome devido à tradução, mas não existia sobrenomes como nós temos hoje. Por exemplo, William de Souza, Kleber da Silva, que é o mesmo nome meu, não existiam esses nomes. Existia o primeiro nome e a pessoa era conhecida ou pela profissão, pelo seu pai, se fosse muito conhecido na cidade, ou até mesmo por ser irmão de alguém. Por exemplo, alguém pode ler na Bíblia e falar assim, mas Tomé tinha sobrenome, porque fala Tomé, cujo sobrenome, que foi o que conseguiram traduzir para o português, que na verdade traduziram do latim, é Dídimo. Mas na verdade não é isso. Dídimo e Tomé é a mesma palavra, porém uma é em hebraico e a outra é em grego. É somente isso. Tomé é o termo hebraico para gêmeos, que possivelmente também seria um nome de Tomé, e Dídimo é o nome grego Tomé. A palavra grega para gêmeos, que os estudiosos da Bíblia sugerem que o Tomé, que era apóstolo, ele tinha um irmão gêmeos. Por isso, ele era conhecido assim, talvez assim o seu pai lhe deu um nome, e ele era conhecido como Tomé ou Dídimo, pela língua grega, pelo fato de ter um irmão gêmeos. Você vai ver que Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré ou Jesus, filho de José. Bom, então, Nazareno não era o sobrenome dele, nem tampouco Cristo.
Nazaré era o lugar que ele veio, que foi criado, melhor dizendo, porque ele nasceu em Belém, e Cristo era a missão dele, ele era ungido ou enviado. Isso era Jesus, o Cristo. Judas Iscariote. Iscariote não é o sobrenome dele. Iscariote é porque ele era da cidade de Queriote. Então não existia sobrenomes. Maria Madalena é porque era da cidade de Migdol. Não estou entendendo. Então, ou de Magdala no grego. Então, os sobrenomes veio depois, não tem a ver com esse período. Então, Judas Macabeus ele foi apelidado por causa das suas ações como um martelo para tentar destruir o domínio de Antíoco Epifânio ou tirar aquele peso dos Seleucidas sobre eles. Então, essa família dos Macabeus, que está no livro dos Macabeus, que a Igreja Católica agregou a Bíblia Católica. Lembrando que, irmãos, nós temos que ser verdadeiros também e fazer jus da verdade. A Bíblia Católica que aceitou os 7 livros, apesar que é só no Concílio de Trento que ele foi agregado à Bíblia como inspirado, mas a Bíblia, a Septuaginta, a primeira tradução bíblica que existiu, já existia esses livros. E Jerônimo também, quando traduziu a Bíblia do hebraico para o grego, do hebraico para o latim e do grego para o latim, ele também colocou, porém, no final da Bíblia, e escreveu com muita clareza que aquilo era compêndio histórico e não fazia parte dos conteúdos inspirados. A Igreja Católica depois deturpou isso, porque quando a Bíblia chegou antes da Reforma na mão de Lutero, ele tirou esses livros que Jerônimo havia agregado na Vulgata Latina. E o Concílio de Trento trouxe novamente os livros para dentro da Bíblia. Mas esses livros já existiam na Septuaginta e na Vulgata Latina. Então, o Concílio de Trento apenas teve o erro de colocá-los como inspirados, mas eles já existiam. Então, esses livros de Macabeus, que são 2 livros históricos, na verdade, tem 4 livros de Macabeus. Somente a Bíblia da Igreja Católica Ortodoxa, parece que grego-russa, que tem esses livros. Elas aceitaram esses livros, que é o 3º e 4º livro de Macabeus. A Igreja Católica Apostólica Romana, seguida pelo Papa aí, americano agora, ela aceita apenas os 2 primeiros livros de Macabeus. E esses 2 primeiros livros de Macabeus ele tem um conteúdo histórico muito bom. E eu sempre falo com os irmãos, aconselho os irmãos a ler esse livro, ler o livro de Flávio Josefo. Inclusive, o Flávio Josefo tem uma raiz na família dos Macabeus. Para quem não sabe, o Flávio Josefo ele lutou na guerra dos anos 70. Ele foi levado como preso político para para Roma, porque ele era alguém de família nobre, alguém importante. Ele já tinha uma linhagem histórica, de historiador, melhor dizendo, e era de família sacerdotal. Por isso, eles honraram ele, vendo a bravura de Flávio Josefo, e levou ele com vida. Talvez eles viram que ele poderia ser alguém importante, e ele chegou até ter sido reconhecido pelos judeus como um traidor da pátria, quando ele foi morar em Roma, e lá ele teve as suas regalias e pôde escrever esses livros chamados de Antiguidades Judaicas, que hoje compõem apenas esse volume aqui. Compõe apenas esse volume. Eu não sei se os irmãos sabem, o pastor Luiz Prestes, ele fez parte da tradução desse livro para o português. O irmão sabia disso? Ele fez parte. Só que, antigamente, esse volume ele era dividido em 5 volumes, eu já falei isso na aula passada, e nesses 5 volumes é que está retratando o nome do pastor Luiz Prestes nesses 5 volumes. Porque hoje, se você pegar esse livro, eles tiraram a biografia de todas as pessoas que participou da tradução do livro. Não sei por qual razão, você não encontra aqui atrás, nas últimas páginas do livro. Mas nesse 5 volumes de Antiguidades Judaicas, que o pastor Luiz tem eles, que é antiguíssimo, eles lá tem o nome do pastor Luiz. Tem o nome do pastor Luiz nesse livro. Então, irmãos, o período dos Macabeus foi um período de revolta que eles tiveram com
o Império da Seleucida, ou o Reino da Seleucida, tentando derrubar Antíoco Epifânio e regressar o culto judaico. Nesse período, irmão, foi onde surgiu os fariseus, o grupo chamado fariseus. Surgiram outros grupos revolucionários, que mais à frente nós vamos ver. Surgiram a linha dos saduceus e todo aquele grupo que meio religioso, meio ativista que existia no período do Novo Testamento, que muitos deles são citados no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Lucas. É claro que os dois mais citados são os saduceus e os fariseus. Os fariseus, irmãos, eram um grupo de pessoas que, no início, eles tinham um propósito bom, como fazer um culto, voltar o culto a Deus. É como que ocorre constantemente pessoas que se levantam para fazer um avivamento no meio da igreja que está defasada. Como eu falei, as pessoas elas se acomodaram à implantação do culto profano de Antíoco Epifânio, e nesse período, com a revolta dos Macabeus, surgiu os fariseus, que era um grupo separado, que eles retornaram-se à lei do Senhor, passaram a guardar a lei e impor essa lei sobre eles. Porém, com o passar dos anos, com a cessão do Império Romano, eles foram comprados, eles se venderam, aí eles começaram a criar coisas paralelas e passaram a ser hipócritas. Mas, no início, o farisaísmo, eles não tinham essa conotação de hipocrisia. Por exemplo, hoje, quando nós falamos, fulano é fariseu, é no sentido pejorativo de hipócrita. E tem pessoas até que imaginam que fariseu significa hipócrita, mas na verdade não. Fariseu significa separados. Isso é fariseu. É a palavra grega para a palavra separado. O apóstolo Paulo, inclusive em Romanos, da nossa Bíblia em português, ele fala que ele foi separado por Deus. Se você pegar o termo grego, ele vai falar que ele era fariseu. Só que aí ele utiliza a palavra fariseu no sentido correto, que ele era separado. Então, nesse período aqui da revolta dos Macabeus, foi o período que surgiu esses grupos religiosos que tinham boa intenção no início. E é como eu falei com os irmãos no ano passado, as coisas vão se repetindo. Tem igrejas que surgiram, igrejas renovadas, cheias da unção de Deus, com bons louvores, com um culto cristocêntrico, com um culto pensando nas almas em Cristo, e hoje se encontra em derrocada, igrejas frias, igrejas sem preocupação com as coisas de Deus, sem compromisso com a espiritualidade, sem compromisso com a santidade, pensando só em dinheiro, não tem avivamento, só tem banalização da graça, pessoas preocupadas em não perder membros e aceitando o pecado à torta e direita dentro da igreja. Parece que as coisas, como nós falamos passada, vai repetindo num ciclo vicioso, parecendo que o Chico Xavier está certo, a reencarnação vem aparecendo constantemente no meio do povo de Deus. As coisas parecem que não mudam. É como nosso irmão até citou Eclesiastes, que parece que não há nada novo debaixo do céu e que o curso do rio continua o mesmo. Então, nesse período, os fariseus eles eram bons homens defensores da lei. Só que, com o passar do tempo, naquele afago de pôr a lei na mão do povo, começou a surgir dentre eles o grupo de escribas, que passaram a fazer muitas cópias da Bíblia. Se os irmãos observar, Lucas chama os escribas de doutores da lei. Mateus chama eles de escriba, que era o sentido judaico, de falar com o povo judeu, como Mateus escreve o seu livro com o público judeu em primeira linha, e Lucas escreve com a visão dos gregos. Ele chama eles de copistas, de doutores. Ele chama eles de pessoas que passaram a fazer cópia da lei e se tornaram doutores que passaram a interpretar a lei, infelizmente com a má hermenêutica, e passaram a impor coisas sobre o povo e a hipocrisia dominou. Se você ler o capítulo 23 de Mateus, você vai ver que Jesus repreende severamente os escribas e os fariseus. Chama eles de hipócritas pelas suas más ações e por eles impor coisas demais sobre o povo, dos quais eles mesmos não faziam. Então, eles são repreendidos. Nesse período dos Macabeus surgiu
essa revolta, como nós já falamos, e algumas seitas que hoje são consideradas seitas, algumas linhagens judaicas, que chegou até o período de Cristo de forma muito severa e distorcida em relação às Escrituras. Ele vai mostrar aqui que o Império Romano, aqui no período do Império Romano, ele vai falar que no ano 63 a.C., Pompeu entra em Jerusalém, após um cerco de 3 meses, fazendo da Palestina uma das suas províncias. Ele fala que morreram cerca de 12.000 judeus quanto à tomada da cidade, que foi facilitada pelo fato dos judeus se recusarem a guerrear em dia de sábado, e nem mesmo a entrada dos exércitos romanos os impediu de continuar a sacrificar. É como eu falei, isso para eles sempre foi muito importante. Por exemplo, os irmãos, nós vamos chegar nesse período da história, mas só para adiantar para os irmãos, os 2 dias que ocorreu na Guerra do Yom Kippur e a Guerra dos 6 dias foram um dia de sábado, que os egípcios atacaram os judeus, e no dia da festa do Yom Kippur, que é muito sagrado também para os judeus, foi o período novamente dos egípcios guerrear contra os judeus confederado com mais 11 nações. Se você procurar na internet, você vai ver, tem vídeo, tem documentários extraordinários. Eu gosto de ouvir os comentários por jornalistas não judeus, porque um dia eu fui ver um comentário da Guerra do Yom Kippur e da Guerra dos 6 dias por um judeu rabino, mas ele é de linha cabala, eu não sabia. Ele falou mais de misticismo do que história. Então, teve mais misticismo judaico, com a aparição de anjo, com manifestação até de Raquel, a Raquel, mulher de Jacó, que morreu, que como os judeus, Cabala tem a linha matriarcal para o judaísmo, eles acreditam que essa Raquel apareceu na Guerra dos 6 dias, dando vitória para os judeus. Então, nós vemos muito misticismo, mas se você ver por um jornalista sério, você vai ver que houve coisa extraordinária. Agora, há sim testemunhos de judeus que falam que viram, alguns falam ter visto anjo manifestando e dando livramento diante de tanques de guerra, de caça e outras coisas relacionadas ao ataque do Yom Kippur e da Guerra dos 6 dias. Eu creio, irmão, no sobrenatural de Deus, claro que creio, principalmente que a nação de Israel não estava fazendo nada, eles foram atacados injustamente. Creio na ação de Deus, mas tem muitas coisas que são misticismo. Mas os que falam a respeito disso são jornalistas não cristãos que estavam entrevistando os judeus que participaram da guerra. Se os irmãos verem lá, me falta a memória agora o número de judeus, mas o número de judeus era minúsculo diante das 12 nações confederadas contra eles, e Deus deu a vitória. Morreram poucos judeus, tiveram poucos prejuízos financeiros, enquanto eles abateram 12 nações e destruiu todos os caças egípcios no chão. Então, foi uma guerra, se formos olhar assim, numa ótica humana, foi algo extraordinário, algo parece dos períodos bíblicos, porém com armamento mais pesado, que os períodos bíblicos era lança, escudo, espada e arco e flecha, e funda na mão de alguns. Mas nesse período já tinha todo esse armamento bélico que temos hoje. Então, o documentário é muito bom. Se os irmãos quiserem assistir, para complementar nessa matéria que estamos passando, seria muito bom para os irmãos. Então, irmão, o período do Império Romano, irmãos, que nas profecias bíblicas, ele é sempre representado como algo muito duro e muito poderoso. No capítulo 2 de Daniel, ele é representado por 2 pernas de ferro. Isso fala, talvez, do fim do Império Romano, sendo dividido em Alexandria e Constantinopla, quando racha até mesmo o próprio governo e a própria igreja. Então, esse período do Império Romano, ele é apresentado como as 2 pernas de ferro, ele é apresentado como um animal espantoso e feroz, e é apresentado sim, somente por esses dois, por animal espantoso e feroz, e pelas pernas de ferro, mostrando que o Império Romano ele realmente era um império poderoso.
foi o império com o melhor exército, com um exército de maior número e um exército belicoso pelo período da época. E onde eles entravam, eles chegaram a ponto de pôr a paz no mundo antigo, é chamado Pax Romana, que é uma palavra em latim, que ela foi imposta pelo medo e o pavor que eles causavam nas pessoas. Então, o Império Romano foi um império realmente de ferro. Ele era simbolizado por uma águia, por isso, mais à frente, nós vamos ver sobre o período do ano 70, que foi a destruição de Jerusalém. Teve até um caso de uma águia que ela era imposta sobre a parte alta do templo, e essa águia simbolizando o Império Romano. Então, o Império Romano, nesse período, morreu cerca de 12 mil judeus, como nós falamos, o exército massacrava mesmo, que facilitou que os judeus, pelo fato de ele estar apresentando o seu sacrifício no dia de sábado. Ele vai mostrar que no ano 37 a.C., Herodes toma Jerusalém e mata Antígono Macabeu. Esse Antígono Macabeu, irmãos, era um sacerdote que ele estava, não é como se ele estivesse no governo de Jerusalém. E quando Herodes entra lá, esse Herodes aqui, Herodes o Grande, esse mesmo Herodes que mandou matar as crianças com a intenção de alcançar Jesus naquela matança. Então, esse é o Herodes o Grande. Foi o primeiro Herodes a governar a Judéia. Ele não era judeu, ele era indumeu, descendente de Esaú. Os indumeus eram descendentes de Esaú, descendentes de Edom, das terras de Seir. Então, ele tomou a Jerusalém, ele apoderou-se do trono, e mostra que no ano 19 a.C., que de Jerusalém ele apoderou no trono nesse período e passou a sentar no trono de Jerusalém. Ele fala que houve também, uma revolta, que Herodes ele resolveu fazer uma grande reforma no templo de Jerusalém, que é por isso que o templo do Novo Testamento é conhecido como o templo de Herodes. Não que Herodes construiu um templo para os judeus, mas Herodes ampliou o templo que Zorobabel fez nesse período de Ageu e Zacarias, o período de Malaquias e Esdra, de Neemias e Esdra. Então, esse mesmo templo que estava em ruínas devido a esse período dos Macabeus, Herodes reforma esse templo. Ele cobre o templo de ouro, ele coloca pedras brancas sobre o chão que chegava até o templo, ele revestiu o templo com muitas pedras bonitas, parecendo mármore. Então, segundo o que nós entendemos pelos estudiosos, pelo próprio Flávio Josefo, o templo ficou suntuoso, a ponto que você chega no capítulo 13 do Evangelho de Marcos e no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, os discípulos ficaram tão espantados com a estrutura do templo que eles falaram o que para Jesus? Quando Jesus diz que o templo seria destruído, ele fala, olha tudo isso, a magnitude de tudo isso. Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Todas as pedras do templo foi derrubada. Aquele muro que tem, o chamado Muro das Lamentações, não é o muro do templo, era um muro perto da fortaleza de Antônia, perto do templo. O templo, todos os 4 muros do templo foram destruídos. Foram ruínas. Nós vamos ver isso mais à frente, quando chegarmos nesse período do ano 70 depois de Cristo. Então, o Herodes ele reformou o templo no sentido de que Herodes sabia, irmãos, que os judeus eles vieram de uma revolta contra o Império dos Seleucidas. Essa divisão do Império de Alexandre o Grande, e nesse período de Antíoco Epifânio, eles sabiam da fama dos judeus de guerras e de conquistas e tudo mais. Então, quando o Império Romano dominou o mundo, a primeira coisa que eles fizeram, deixaram que os judeus permanecessem na Judéia, sem tirar ninguém do seu lugar, deixou com que eles permanecessem com a sua cultura e também com a sua religião. E isso fez com que eles, sendo um povo vassalo, eles estavam debaixo de altos tributos do Império Romano, que nós vemos que a pobreza, nos próprios evangelhos, você vê ali um tom de muita pobreza na fala dos evangelhos, somente do evangelho de Mateus. Você percebe um
tom de pobreza e impostos altíssimos, e esses impostos eram altíssimos e eles eram cobrados mais altos ainda. E havia imposto sobre tudo. Então, os pequenos comerciantes não tinham condição alguma de sobreviver. E nesse período, o Império Romano tentou fazer isso, e Herodes, ele reformou o templo por quê? Porque como ele não era um judeu e não era legítimo, e ele foi imposto sobre a Judéia através do Império Romano, o que ele fez? Reformou o templo para tentar criar uma aliança com os judeus para que os judeus o aceitassem como rei. O profeta Oséias, eu falei nas aulas passadas, que ele profetizou que Israel ficaria sem reis. O livro do profeta Daniel fala que eles seriam pisados até que se cumprisse o tempo dos gentios. Até que se cumprisse o tempo dos gentios. E então, eles ficariam sem reis. E eles ficaram, porque o rei Herodes não era um judeu. Ele era um dos maiores inimigos do povo de Israel, que era os edomitas. Que se você for no livro do profeta Sofonias, você vai ver que ela é um livro completamente dirigido à profecia contra os edomitas. Porque no cerco de Jerusalém pelos babilônicos, eles ajudaram a prender os judeus e entregar judeus para os babilônicos, a ponto que eles maltratavam os judeus. Por isso houve uma profecia contra eles. E chegou a ponto de dizer que eles seriam riscados de debaixo da terra. Hoje não existe mais nenhum descendente de Esaú sobre a terra. Todos foram varridos do mapa no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito. Toda essa linhagem herodiana, ela foi destruída, perderam, eles não quiseram mais esse povo na Judéia. Não quiseram mais esse povo dominando nada. Então, eles foram banidos da terra. Acabou o seu nome e os judeus permanecem. Mais uma coisa que mostra a aliança de Deus com os judeus. Muitos povos que existiram passaram, os judeus continuam aí até hoje, mostrando que as histórias, as profecias bíblicas de cunho escatológico, elas cumpriram e mostram a veracidade das escrituras nisso aí. Nosso irmão, pode. Assim, o povo de Israel tem uma aliança com Deus. Uhum, E o povo descendente de Ismael? Porque lá, né, naquelas passagens lá, fala que o anjo do Senhor, Jesus, esteve lá e protegeu Agar. uhum. E ela criou ele no deserto, e toda aquela região da Arábia ali são descendentes dele. Isso. Tá certo? Uhum. Então, ali existe alguma promessa? Ou dá a entender que o anticristo virá de lá, por exemplo? Alguma coisa Não, assim? porque, na verdade, se o anticristo ele for de fato dentro da linha pré-tribulacionista, um rei que vai dominar no lugar de Cristo, sendo o falso Messias, ele tem que ser um judeu, porque a promessa de um Messias são para os judeus, vai vir da linhagem judaica. Então ele teria que ser um judeu, não importa onde ele nasça, o judeu nasce em qualquer lugar, ele é judeu. A linha pré-tribulacionista definida pela Assembleia acredita que ele surgirá da Europa, que seria o antigo Império Romano. Há quem defende, como o grande Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor, defendia que ele seria da linhagem de Dan. Parece que o pastor Luiz Prestes tem até não que ele defenda, mas ele já fez um comentário assim, que ele viria da linhagem de Dan, da tribo de Dan. Há quem crê, eu já vi alguns batistas dizendo que ele vem da Palestina, poderia ser um palestino. Outros acreditam que será um palestino, filho de palestino com judeu, para conseguir fazer essa aliança entre esses dois povos, porque as pessoas defendem que essa aliança seria feita neste local, naquela guerra que ocorre ali. Não todo no mundo árabe, porque se nós olharmos, não é o mundo árabe que fica em guerra contra Israel. Na verdade, às vezes nem são os palestinos, e sim o Hamas e outros grupos terroristas. Estão entendendo? Não é os palestinos contra os judeus, mas o Hamas contra os judeus. A Al-Qaeda e outro desses grupos que são terroristas. Então, no caso, nós não podemos afirmar com precisão de onde virá esse suposto personagem que seria contra Cristo, que tentará usurpar o lugar de Cristo.
Nós não podemos declarar com precisão. Mas as profecias de Daniel, se Daniel 9, as 70 semanas do profeta Daniel, ela tem o cumprimento futuro na 70ª semana profética de Daniel. E o que ele diz que o povo do príncipe que virá destruirá a cidade, o povo que destruiu a cidade foi o povo romano, no ano 70. Então, implica que, o que dá a entender, que ele surgirá do antigo Império Romano, que hoje é a Europa. Agora, já houve muitas interpretações que os 10 chifres eram 10 nações, mas hoje ele descobriu que a Europa é dividida em 10 regiões e vai daí por diante. Já houve várias pessoas pensando, até com o Emmanuel Macron aí, por ser um europeu, francês, mas ele não tem linhagem nenhuma judaica. Já falaram que era o Papa Carol Wojtyla lá, o João Paulo II, e vai daí por diante. Que é onde... Até o Bill Gates, coitado, já virou anticristo. E vai que o Bill Gates é judeu. Então vai daí por diante. E qual o seu feeling? O meu? Qual o Eu seu não sei. palpite? Eu não sei. Eu não. Porque a escatologia em si, ela não é muito precisa. São muitas interpretações e linhas. Nós não podemos fechar uma questão. Eu já defendi por várias vezes ser um judeu nascido na Europa, que foi o meu primeiro contato com a escatologia. Hoje eu vejo assim uma linhagem que pode ser nesse meio da Palestina, ali que seria a região que engloba todo Israel como o mundo árabe. E pode ser ou não de descendência árabe ou não. Só que o capítulo de número 13 do livro do Apocalipse fala que a besta que emerge da terra, que os melhores intérpretes, que interpretam a Bíblia de forma literal, mesmo na sua linguagem alegórica, eles entendem que é o anticristo. E que mar ali simboliza povos, por isso eles acreditam ser da Europa, povos. E a besta que emerge da terra, a terra está relacionada a Israel, então esse é o falso profeta que estaria aliado com o anticristo e ajudaria as pessoas a acreditar no anticristo, ou seja, o anticristo, líder político e religioso, político e militar, e o falso profeta, um líder político e religioso. Levaria o povo a entender o anticristo como Messias. Está entendendo? É o mesmo, como seria uma, não vou falar uma trindade, uma tríade satânica. Falso profeta tentando imitar o papel do Espírito Santo, o anticristo o papel de Cristo e o dragão o papel de Deus. Então, talvez seria nesse papel. Jared. O irmão supõe aqui que bom candidato que tem como comprovar nada. Na verdade, eu não sei quem é Jared Cunha, eu não conheço. Na verdade, eu não conheço ele. Bom, na verdade, houve muitos tratados de paz já que existiu aqui na própria ONU, já existiu tratados de paz aqui que muitos secretários até chegaram a pedir uma pessoa, como existia um secretário da ONU chamado Javier Pérez de Coelho, que esse secretário ele chegou a dizer que eles precisavam de um homem que fosse tanto da parte de Deus ou do diabo, mas que viesse para solucionar os problemas dos povos. Ele chegou a alegar isso. Então, não dá para poder assim. O genro do Donald Trump. Até o pobre desse menino aí que estava com o Trump aí, que largou ele aí, o dono da Tesla, o Elon Musk, chegou a ser taxado como anticristo também. Então, nós temos muitas pessoas. Mas, se ao mesmo tempo povos, pode simbolizar de qualquer lugar. Pode simbolizar de qualquer lugar. Ele não vai ser do Brasil, porque o brasileiro traz na sua aba uma herança portuguesa que eu acho que ele dá nó de todo mundo e o anticristo não seria isso. E outra coisa que antigamente a Assembleia de Deus ou as igrejas tinham medo era que de aceitar um comunismo no mundo, porque o anticristo não vai ser comunista. Daniel 11 mostra que o anticristo é do povão.
Ele é um camarada que qualquer negócio para ele é negócio. Se o cara quer ser comunista, ele não está nem aí. Se ele quer ser de direita, ele não está nem aí. Se quer ser de esquerda, não está nem aí. Se quer ser progressista, que o que ele quiser ser, o problema é dele. E esse seria o pensamento do anticristo. Quando fala que ele tem olhos, o pequeno chifre tem olhos, como olhos de homem, fala de intelectualidade, de pessoa inteligente. Daniel 11 mostra que ele será uma pessoa que vai buscar prosperidade no mundo, vai fazer esse tipo de coisa toda. Nós acabamos entrando para a escatologia. Então, o pensamento do anticristo não é um pensamento fechado como um pensamento comunista. O livro de Daniel mostra que vai haver uma suposta prosperidade no mundo. Posso compreender? Então, é impossível ele ser um comunista. Impossível isso. Agora, não dá para nós sabermos se o anticristo já está entre nós. Nós não podemos criar coisas como um tempo atrás aí, não sei se os irmãos já ouviram falar de um tal de irmão Romilson. Ele chegou a marcar a vinda de Jesus várias vezes. Como diz, eu sempre falei, poderia ter sido verdade, mas não era verdade porque as profecias dele foi mal interpretada. Ele é um herético, esse menino é um coitado, ele interpreta a Bíblia muito errada. E ele disse que poderia marcar, porque aquela passagem que falei em Mateus lá, que nem os anjos sabem, apesar da passagem ali ter outro fim, ele falou que aquilo foi acrescentado na Bíblia e não é dos textos originais. E como ele sabe que não é dos textos originais, os originais não existem. Então, esse rapaz marcou a vinda de Jesus para 2017, Jesus não veio. Ele sempre marca no período da Páscoa. E em 2020 ele marcou 2 vezes, Jesus não veio. Ele marcou para abril de 2017, Jesus não veio. Ele sumiu das redes sociais. Depois ele apareceu de novo. Ele havia refeito as matemáticas nas 2.300 tardes e manhã do livro do profeta Daniel. E ele concluiu com as questões de anos sabáticos e de gerações equivalente ao desenvolvimento da geração do povo de Israel, baseado em Daniel, que eles passaram 70 anos, fez uma matemática lá e chegou à conclusão que Jesus voltaria no dia 14 de abril de 2020. Aí Jesus não veio, ele refez a matemática e falou que como existia 2 Páscoas, na verdade não são 2 Páscoas, ele disse assim, eu só estou repetindo para ver, existia a Páscoa no dia 14 de abril e a Páscoa de maio, caso aquelas pessoas que estavam em guerra não podiam participar da Páscoa de abril, quando eles retornassem da guerra, eles participariam da Páscoa de maio. Ou pessoas que, por alguma ocasião de se encontrar impuro, não impuro pela lei moral, mas por causa da lei cerimonial, tipo encostou em um cadáver, a mulher ganhou menino, esse tipo de processo que a lei cerimonial permitia apenas uma lavagem e apresentação do animal, eles iriam participar da Páscoa do mês de maio. Então, nessa matemática dele, ele julgou para maio de 2020. Mais uma vez, Jesus não veio. E Jesus não veio. Graças a Deus, ele subiu da rede social tem 5 anos, que aquela criatura desapareceu para lá. Mas você acha vídeo no YouTube, irmão Romilson? Ele cita umas 3, 4 palavras em hebraico lá, que ele aprendeu decorado, e da onde ele deixou a barba crescer. Ele é desviado da Assembleia de Deus. Aí ele não acredita em igreja, ele chama Deus de Ial e Jesus de Alcha, porque existe um grupo aí de pensamentos gnóstico. Foram encontrados vários escritos gnósticos que diziam, não todos os gnósticos, mas algum gnóstico defendia que o termo Deus, o termo melhor dizendo, do pentagrama, do tetagrama, melhor dizendo, que tem na Bíblia hebraica, que nós não sabemos a pronúncia do nome de Deus através do tetagrama, eles chegaram a dizer que o tetagrama significa, a tradução seria Ial, o nome de Deus, e o nome de Jesus não é Jesus, e nem Yeshua, mas sim Yalcha. Aí vai daí para diante as besteiras surgindo da boca desse menino. Então, eu só estou falando com os irmãos porque você vai ouvir pessoas marcarem. Esse rapaz defendeu piamente que o Papa Francisco era o falso profeta.
e o Emmanuel Macron, ele ainda alegou pelo fato do nome ser Emmanuel, era o anticristo. E que o Emmanuel Macron ia dominar o mundo e coisas desse tipo. Que realmente o Francisco estava muito junto com o Emmanuel Macron, mas eu sabia que o Emmanuel Macron não era nada, não. Aí ele ficou naquelas histórias, o Emmanuel Macron tentando fazer paz entre palestinos, como ele conseguiu fazer até uma aliança de paz entre eles, e esse tipo de processo de coisa que esse pessoal passou a interpretar de qualquer jeito a Bíblia. Eu não tenho nada contra pessoas que observam os fatos e traz a memória do povo hoje para não ficar esquecido. O pastor Luiz faz isso bastante, que os padrões escatológicos são verdades e que nós devemos estar atentos a isso. Ele sempre fala isso. Mas quando despontou a guerra da Ucrânia e a Rússia, eu estava na CPAD, que é aqui perto da minha casa, e uma senhora que trabalhava me perguntou para mim: o que você acha da guerra da Rússia com a Ucrânia? Eu falei, mas em que sentido? Ela, você acha que Jesus está voltando? Eu falei, mas Jesus está voltando. Ele mesmo disse, quando ele estava na terra, ele estava voltando. E o apóstolo Paulo esperava Jesus para ontem. E ele fala assim, olha, que quando o ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. O apóstolo Paulo já morreu. E ele estava convicto que ele seria arrebatado naquele período ali. Então o apóstolo Paulo esperava Jesus para agora, e nós também. Falei, se você espera Jesus para depois da guerra, a sua fé está balanceada. Nós esperamos Jesus para agora. Aí falei com ela, a única coisa que eu vejo, mano, nos despontar de guerras, de terremotos, de falsos profetas, de falsos Cristo, é que tudo que Jesus falou é verdade. E se o que ele falou é verdade, então é uma verdade que ele vai voltar. E isso me dá esperança. Mas as guerras não me fazem ficar desesperado. Um falso profeta que levanta não me faz ficar desesperado. Me faz ficar alerta. Que tudo que Jesus falou é verdade. Seja a guerra da Ucrânia, seja a guerra na Palestina, seja a guerra que despontar em qualquer lugar, tomara que nunca desponta no Brasil, que despontar o Brasil acaba, que lá o pessoal do Exército só sabe reformar asfalto e levar a cesta básica, não sabe fazer mais nada. Eu espero que não tenha nenhum militar aqui na sala, não. Estou brincando, irmão. Se tiver algum militar aí, eu estou só brincando. Então, por exemplo, essas coisas, irmão, não devem abalar a gente, deve mostrar que a sua fé ela está inabalável, porque tudo que Jesus falou é verdade. Então, a guerra da Ucrânia só foi mais uma verdade que Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerra. Nós vemos rumores de guerra, de mesmo para trás aí, teve esse rumor de guerra. Nos anos 80, lá no período da Guerra Fria, aqueles rumores de guerra da Rússia com os Estados Unidos, tentar implantar bases militares em Cuba, e vai daí por diante. Então, sempre aconteceu, mostrando que o que Cristo falou é verdade. Entendeu? Tudo que ele falou é verdade. Então, o período, irmãos, do Império Romano, eles tiveram dominou o mundo, mataram alguns judeus, houve uma aliança com os judeus a ponto de fazer com que os judeus pudessem ter os seus cultos. Herodes reformou o templo para fazer uma aliança com os judeus, ganhou o coração dos judeus. Se você observar nos evangelhos, eles não tinham problema com Herodes, não tinha problema com os filhos de Herodes. Herodes ele tinha um jeito muito estranho de governo, porque ele não tinha interesse de sair do trono. Se você abrir no capítulo 1, capítulo 2 do Evangelho de Mateus, que é onde narra a respeito de Herodes o Grande, vai mostrar que após o nascimento de Cristo, Herodes mandou matar aquelas crianças com medo de perder o trono, porque os supostos magos que vieram do Oriente, que não eram reis, nós não sabemos se eles eram reis, a Bíblia fala que eram magos, não sabemos quanto, pelo menos tinha que ter dois, porque está no plural. A tradição católica falam 3. Existe até livros gnósticos que falam que eram 4, mas nós não sabemos quantos são. Pela quantidade de presente, a Igreja Católica sugeriu que foram 3 e até mesmo sugeriu um nome para eles. E existem alguns pastores aí que andam pregando o nome desses camaradas aí, Dimas,
não sei mais quanto, e vai indo. Na verdade, Dimas é o nome do ladrão da cruz, eu estou confundindo. Baltazar, que é um dos magos, e vai daí por diante. Eles eram apenas reis que veio do Oriente, talvez da Pérsia, da Babilônia, não sabemos. Talvez conheceu as profecias através das profecias de Daniel e foi buscar o Messias. Ao ver chegar em Jerusalém, os rumores que eles procuravam pelo rei dos judeus, chegou, Herodes mandou consultar os teólogos da época, que eram os fariseus, que entendiam das leis e esperavam o Messias. Ele disse que o Messias deveria nascer em Belém, explicou as profecias, e então o rei Herodes mandou que os magos fossem adorassem e viessem até ele e comunicasse com ele onde estava o rei dos judeus para que ele também fosse adorar, mas tudo era mentira, ele queria matar a criança. A Bíblia fala que um anjo apareceu para eles e lhes deram outra direção para que eles tomassem outro caminho. E, ao mesmo tempo, José e Maria e Jesus tiveram que fugir para o Egito e ele mandou matar cerca de 72 mil crianças. Só abrindo um parênteses aqui, quando Jesus, irmão, quando esses magos foram visitar Jesus, Jesus já tinha 2 anos de idade. Ele não é igual os pessoal colocam ele aqui, esse presépio, aqueles 3 camaradas lá, trazendo presente, Jesus ainda era um bebezinho. Isso não existe. É só você ler atento o capítulo 2 de Mateus que você vai perceber um espaço de tempo de Jesus até o período que Herodes manda matar as crianças. Então, Jesus tinha aproximadamente entre 2 anos a 2 anos e meio quando ocorreu esse fato dos magos ter ido visitar Cristo. Não foram quando ele era criança, como nós vemos, infelizmente, até em algumas igrejas evangélicas que supostamente faz peças no fim de ano, dia de Natal, coloca lá um berço, dá um cestinho todo rachado de madeira, falando que é uma manjedoura. Essa manjedoura era algo feito em pedra ou em madeira para pôr comida para animais. Eles colocam ali e colocam esses supostos magos no mesmo período. Então, por não observar, eles fazem esse anacronismo dentro daquilo que o texto bíblico não narra. Tudo porque seguir a tradição católica não desvinculou da Igreja Católica e faz essas coisas. Então, irmãos, esse Herodes o Grande, é o mesmo Herodes que mandou matar Jesus. Nós vamos ver mais à frente que a dinastia de Herodes foi onde começou a dominar toda a região da Judéia, Galiléia, Jerusalém, como nós lemos aqui, as regiões de Samaria, Traconite e outros lugares, como foi dividido a terra a região da Judéia nesse período do Império Romano. Na verdade, foi dividido nesse período dos sírios e permaneceu no período do Império Romano. Então, ele vai mostrar aqui que o templo foi o templo que Jesus conheceu, no qual ele entrou e sobre o qual ele lançou as suas profecias de destruição. É esse templo que eu já falei, reformado por Herodes, e que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Para nós finalizarmos, vamos falar aqui da transformação religiosa. Ele vai mostrar que o Cânon das Escrituras foi concluído e o judeu se achava agora em posse de uma coleção de livros sagrados, os quais lhe permitia criar uma identidade nacional indestrutível. Aqui, na verdade, o que ele está dizendo aqui, que o Cânon foi organizado, parece que o Cânon bíblico já foi organizado no período Medo-Persa, ali no período, talvez, volta dos anos 350, 380 antes de Cristo. Os judeus desse período já tinham esse Cânon organizado nas mãos, que era dividido em 3 partes, que está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, que era dividido em lei, os 5 livros de Moisés, profetas e escritos. Os profetas eram divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores eram o livro de Josué, o livro de Juízes, os 2 livros de Samuel, que era apenas um volume, e os 2 livros de Reis, que também era apenas um volume.
os profetas posteriores, que eram os profetas literários, que era Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas, que era apenas um livro que compunha 12 profetas. Era um rolo com 12 profetas. Então, esses eram os profetas posteriores. E os escritos eram o livro de Salmos, Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, o livro de Ruth, o livro de Esther, o livro de Neemias, Esdras e Salmo, eu já falei Salmo, o livro de Daniel e Crônicas, sendo o livro de Crônicas o último livro da Bíblia hebraica. Mas eles já tinham isso em mão no período de Cristo, que inclusive Jesus cita várias passagens do Antigo Testamento baseado naquilo que ele tinha em mãos. E, além de tudo, o que nós observamos dentro das passagens citadas do Velho Testamento, quando você observa que tem um pouco de diferença, boa parte delas é tirada da Bíblia grega, da Septuaginta. Por isso que há uma certa diferença quando você pega o texto do Velho Testamento e confere com a citação no Novo, está diferente pelo fato de ser tirado da Bíblia grega. Mas boa parte foi tirada da Bíblia hebraica. Então, nós entendemos que nesse período, ele já tinha em mãos, porque essa confecção e organização da Bíblia foi feita nesse período do Medos Persa. Então, ele fala que a lei passou a ser estudada e guardada de forma zelosa. Como eu falei um poucos minutos atrás, que os fariseus, eles tiveram esse papel no início. Quando Jesus veio na terra, os fariseus já tinham esse papel de ensinar, já tinham criado o papel de muitos rabinos, inclusive existia um grupo de rabinos que tinham que sustentar esse grupo através de ofertas. Os rabinos eram obrigatórios a pagar um certo tipo de oferta para essa, podemos dizer, essa cooperativa de rabinos que existia na época. Então, muitos rabinos tinham que estudar ao pé de algum mestre. Jesus nunca estudou ao pé de ninguém e era um excelente rabino, o melhor rabino que já existiu. Então, eles mostram isso aí e mostra que, apesar do jugo do exílio, fez com que valorizasse suas tradições e religiões. Nesse período também surgem as tradições judaicas, que é narrado no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que eles passaram a valorizar mais as tradições do que a própria Bíblia. Então, o pastor vai mostrar que foi nesse período que a sinagoga local ganhou enorme importância. Nela, as Santas Escrituras eram lidas e expostas de acordo com a interpretação e tradução dos escribas e que foram tomando mais e mais importância, mais importante, tornando-se mais importante. É nesse período que surge a lei oral, que é a tradição dos anciãos, tão criticada por Jesus como um sistema de mandamentos e regras que, por sua vez, suplantava até mesmo o mandamento de Deus. Se você ler o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus repreendendo e falando que eles estavam dando mais valor a isso do que a Escritura e desfazendo as Escrituras por fazer permanecer as suas tradições. Ele fala que outro movimento que nesse período cresceu, tornou-se excessivamente forte, foi a fé na vinda do Messias. Mais uma vez, sob o jugo estrangeiro, Israel olhava para o horizonte, guardando a vinda do prometido. Esse período, irmãos, com a profecia de Malaquias, no capítulo 4, despertou bastante no interesse do povo de Deus a vinda do Messias. Eles aguardavam. E eles queriam, como várias profecias de Ageu, Zacarias e outros, mostrava um fim daquele jugo dos impérios sobre eles. Eles tinham essa esperança e proclamavam essa esperança com interpretações na lei. Porém, muitas interpretações foram dadas erradas, porque eles ainda esperavam, como até hoje esperam, a vinda do profeta Elias. Se os irmãos pegar o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, os discípulos que estavam ali, que é Pedro, Tiago e João, eles viram a presença do profeta Elias e viram Moisés. Porém, quando eles descem do monte, eles falaram assim:
como eles contemplaram a Elias, eles falaram assim, por que os fariseus dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Porque na cabeça do judeu, daqueles três discípulos, eles chegaram, olha, aqui está Jesus, Jesus é o Messias. E Elias, o profeta Elias, não veio. O profeta que foi arrebatado não veio. Então, como que o Messias veio? Como que os intérpretes interpretam que Elias precisa vir primeiro? Porque eles pegaram Malaquias e interpretou errado, de forma literal, sem entender que a profecia de Malaquias relacionada ao profeta Elias estava dizendo de João Batista. Quando Jesus fala assim, e eu vos digo que ele já veio, Mateus fala assim, e eles compreenderam que ele falava de João Batista. Então, a profecia de Malaquias, ela estava relacionada à mesma profecia de Isaías, da voz do que clama no deserto, que endireitaria o caminho do Senhor, prepararia o caminho de Cristo. Essa era a minha profecia, que fala que o anjo do Senhor, que viria o anjo do concerto, relacionado a Cristo, que fala do anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, ele era o anjo do concerto. E um precursor, que era o profeta Elias, viria primeiro. Então, João Batista veio e preparou o caminho de Cristo. Os discípulos entenderam logo após a transfiguração, mas os fariseus não entenderam que até hoje, se você pegar um judeu ortodoxo ou um judeu reformista, eles toda sexta-feira, ao pôr do sol, eles deixam a casa deles com a porta aberta, que eles dizem que supostamente o profeta Elias pode visitar a casa deles numa sexta-feira quando ele voltar do lugar que ele foi, que eu creio que é o céu. Se você está entendendo? Eles dizem isso. Então, houve uma má interpretação nesse período. Por isso, esse despertar da vinda do Messias entre o povo judeu do período, do período intertestamentário foi reavivado no povo. E isso é interessante, porque a igreja de hoje não pode perder essa visão na vinda de Cristo. E eles, só que Jesus veio e eles não viram. Jesus veio e eles não viram, até o mataram. Então, eles não perceberam quando Cristo veio. E o interessante é que eu preguei uma vez nessa passagem de Herodes, quando ele manda consultar os fariseus a respeito da vinda do Messias, e eu até preguei o tema seguinte: ele veio e nós não vimos, nós não percebemos. Porque quando Herodes, que não era judeu, não entendia nada de lei, ele comandou consultar, ele consultou pelos teólogos da época. E os teólogos da época entendiam pelas profecias onde Jesus nasceria, como seria o seu modo de ser criado e tudo. Porém, quando Jesus veio, eles não viram. E vai acabar acontecendo mesmo. Jesus vai voltar e as pessoas que são igreja, que deveria ser igreja verdadeira, não vai ver. Não irão ver Jesus voltar. Isso é um perigo muito grande para a igreja de Cristo. Para nós terminarmos, irmãos, ele fala aqui que esse movimento trouxe esse despertar no povo, e ele fala, além dos escribas, surgiram outros grupos nesse período, que é os fariseus, os saduceus, que falam que o primeiro grupo era extremista e rígido, que observava a lei, por isso eu falei, eles no início eram bons, depois passou a ser hipócrita, que o seu nome tem um significado separatista, né? Como eu falei, que são significados separados, e eles foram inimigos de Jesus. E eles buscavam obedecer à lei. Eu acho que vamos ficar por aqui, irmãos, porque não vai dar tempo de explicar, que falta 5 para as 10. Então, nós vamos, na próxima aula, falamos a respeito desse assunto dos fariseus e como eles agiram nesse período neotestamentário, qual foi o seu papel aí no desenvolvimento de assuntos teológicos e até mesmo escatológicos que trouxe prejuízos para toda a nação de Israel. Bem, vamos agradecer ao Senhor. Logo após, os irmãos, sintam-se à vontade para se retirar da sala. Os irmãos, só reforçando, leiam os avisos do pastor. Ele já reforçou um aviso aí em relação a um trabalho que os irmãos têm que entregar. Os irmãos observam lá a data direitinho.
para os irmãos não ficarem perdidos nesse período. Amém? Agradecemos ao Senhor. Vou pedir ao nosso irmão Kleber para estar agradecendo a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, por mais uma aula abençoada, meu Deus. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida do evangelista Kleber. Que o Senhor continue abençoando cada aluno, ó Deus querido. Deus querido, em nome de Jesus, também te peço, Senhor, que o Senhor continue derramando as bênçãos sobre a vida do pastor Luiz Preste, que é o dono, Senhor, dessa escola teológica. Que a tua graça e o teu poder, Senhor, venha sobre a vida do teu filho, reforçando, Senhor, ele ajudando, trazendo saúde, trazendo as bênçãos sobre a vida dele, suprindo a necessidade do teu filho. Pai querido, te agradecemos por esse momento tão glorioso. E, Senhor, continua, Senhor, derramando a tua sabedoria sobre nossas vidas. E te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite. Ficam na paz de Cristo. Amém, irmãos. A paz.